Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora eu vou encontrar aí com vocês, mas desde já quero agradecer por mim estar entrando aí com você na sua casa e passando poucos minutos, né? Vocês me ouvindo e a gente se conhecendo melhor, né? Então vamos de vinheta. Então, gente, vim com esse vídeo sobre 5 coisas que a gente não deve fazer, 5 erros que a gente comete diariamente que nos fazem cair em pecado, né? A gente peca quando a gente comete esses 5 erros e isso é instantâneo, a gente faz instantaneamente e depois que a gente vê, Deus mostra que a gente errou. E aí a gente vê que a gente é pecador a todo momento, a todo pensamento a gente é pecador, por isso que a gente tem que sempre que rezar e pedir perdão ao Senhor e aprender a perdoar também as pessoas para Deus nos perdoar e nos livrar dos pecados. Com a maturidade, a gente acaba aprendendo algumas coisas e eu tô aqui para ajudar um pouquinho sobre o que eu aprendi nesses 37 anos de idade, tá? A primeira coisa é não julgue as pessoas pela aparência. A gente tem mania de olhar para a pessoa, eu não sei se é um sentimento, algo dentro da gente, que a gente acaba julgando. Não sei se é alguma coisa que a pessoa às vezes parece com alguém que cometeu alguma coisa e como ela parece com a outra pessoa, quer dizer que ela é igual a outra pessoa e não é. Então, seja pessoa que você acha que é muito boa pela aparência, depois você descobre que aquele sorriso lindo, aquelas palavras bonitas não era aquilo que a alma da pessoa representa, né? Ou seja, uma pessoa que você olha e acha que não tem que pela aparência que não é uma pessoa legal, tal, e quando você conhece, você vê a alma grandiosa da pessoa que tá ali dentro dela e que ela escondia, né? Um diamante precioso que você só conseguiu descobrir depois que você conheceu melhor. Então, jamais, nunca julgue ninguém pela aparência. E a pessoa é boa até que se prove ao contrário, tá? 2. Não coloque etiqueta nas pessoas pelo seu passado. A gente jamais, porque às vezes as pessoas cometem algum erro, alguma coisa, e aí a gente, pelo resto da vida, a gente lembra da pessoa daquele jeito. Ah, aquela ali que fez isso, ah, aquele ali que fez aquilo. As pessoas, elas tendem a mudar diariamente. Se realmente elas querem, elas passam por grandes transformações, né? Então, jamais você deve pôr etiqueta numa pessoa pelo seu passado. Você não sabe o que que ela passou para cometer, às vezes, algum erro. Às vezes, se você tivesse na pele dela, com certeza, às vezes você faria até pior. Então, você não sabe o que se passou em determinado momento para a pessoa fazer aquilo, ou então nem fez nada, algo grave. Às vezes é uma coisa assim boba e a pessoa já foi etiquetada por alguma coisa que ela fez no passado. E a gente tem que lembrar que o ser humano, está diariamente em constantes transformações e sempre para melhor ou para pior. Então, jamais devemos etiquetar as pessoas. 3. Não tenha medo de trilhar caminhos que o mundo acha estranho. É, toda a sociedade, elas têm um estranho, como que eu posso dizer? Ah, eu esqueci a palavra, mas ela sempre tende a achar que todos têm que ir pelo mesmo caminho. Aquilo que ela acha normal, a sociedade, aquilo que ela acha normal, ela acha que você também deve trilhar. Então, se a pessoa começa a fumar cigarro com 17, 18 anos, todos têm que fumar cigarro com 17, 18 anos, que é normal. Tipo, se a primeira balada tem que ser aos 20 anos, então, não tô falando o que deve ser, eu tô dando exemplos, tá? Então, todos têm que ir por esse caminho.
casar aos 20 anos é normal, então todos têm que casar com 20 anos é normal. Se você casar e não engravidou dentro de um ano, por que você não engravidou? Ou então, se você tá com 35 anos e não casou, nossa, mas por que você não casou? Ou então você tá com 40 anos e não tem filho, mas por que você não tem filhos ainda? Então a sociedade ela tende a trilhar um caminho e quer que todos seguem. Não tenha medo de trilhar caminhos diferentes, completamente diferentes. Você e Deus sabe primeiro mais do que você o que ele trilhou para você, qual que é o seu caminho, o objetivo dele, e o que você faça aqui na vida, né? Tipo assim, ele tem algo especial para você. Então, não tenha medo de se o Senhor pôs caminhos diferentes para você trilhar. Lute contra a sociedade, contra a pressão da sociedade e trilhe o seu caminho, né? E o 4 não tenha medo de conhecer pessoas novas, com outros pensamentos, outras filosofias de vida. Por que eu falo isso? Porque as pessoas tendem a fazer grupos, né? Eu fico no grupo, eu sou rica, eu vou ficar no grupo dos ricos. Eu sou pobre, eu vou ficar no grupo dos pobres. Eu sou de classe média, eu vou ficar no grupo da classe média. A sociedade ela tende de fazer grupos e excluir as outras pessoas, entendeu? Se você se tem ali um grupinho de rico, você chega perto para conversar com esse grupo, eles vão cair fora, porque você não faz parte daquele grupo. A gente tem que mentalizar que a gente precisa quebrar completamente esse esse dilema, eu sei lá como que isso chama, da sociedade, de querer criar grupos e criar grupinhos de pessoas assim que parecem ali com elas e excluir as outras pessoas. Isso está em igrejas, isso está em escolas, desde pequenininho a gente aprende isso, que quantas vezes as pessoas não sofrem bullying nas escolas por causa desses, as menininhas bonitas fica com as menininhas bonitas, as menininhas feias fica com as menininhas feias, as menininhas pobres fica com as menininhas pobres, e os professores também fazem isso, dão mais atenção para as menininhas ricas, e é desse jeito. Infelizmente é desse jeito. E a gente tem que quebrar isso como uma sociedade nova, como pessoas novas, pessoas em Cristo, entrar e pôr nos nossos grupos pessoas que não se parecem com a gente. A gente não pode ter medo de quebrar isso que a sociedade lança, de ter grupos, sabe? É tão bom você conhecer pessoas com outras filosofias, com outros objetivos de vida, porque às vezes aquilo que você acha certo, quando você olha para outras pessoas, quando você conhece outras pessoas, vê o que elas pensam, o que elas viveu, que é completamente distante do que você viveu, você aprende com ela e ela aprende com você. Então, a gente quebrar essas regras como Cristo fez, que entrou ali no meio dos feridos, que coisa que ninguém fazia, né, de tocar nas pessoas leprosas, né? Cristo foi e tocou. Cristo ele veio para quebrar todas essas regras e ainda a gente ainda não aprendeu com isso. Cristo ele veio e desceu à terra para nos ensinar que devem ser quebradas essas regras. A gente tem que estar ali diante dos leprosos, a gente tem que estar diante do pecador, a gente tem que abaixar diante de um morador de rua, olhar nos seus olhos e conversar com eles. A gente precisa quebrar essas regras. Cristo ele veio para quebrar regras e é tão difícil da gente aprender isso, né? E o quinto
Nunca vá pela cabeça daqueles que se acham perfeitos, e não tem dúvidas disso, porque o bom mesmo é o humilde. Então, nunca vá pela cabeça daqueles que se acham perfeitos. Tem pessoas que elas são bem populares e elas fazem a cabeça de todos, né? Ela tem um negócio, ela tem o dom da palavra, elas têm o dom da palavra e elas fazem a cabeça de todos para ficar do lado delas. E quando alguém vai contra elas, ela faz a cabeça de todos para ir contra a pessoa. Ela tem o dom da perfeição. E aí, quando a pessoa tem o dom da palavra e o dom da perfeição, tende de juntar várias pessoas para ficar do lado delas. E elas se acham perfeitas e levam pessoas também que acham elas perfeitas. Então, são manipuladoras. Não vá por essas pessoas. Porque um filme que eu assisti também que relata um pouco disso, eu não gostei muito do filme, todo mundo gostou, todo mundo amou o filme. Eu não gostei porque tem muito sofrimento no filme, mas é Milagre na Cela 7. O celular tá com 15%, daqui a pouco eu vou ter que desligar. É quando a pessoa é julgada, né? Igual o rapaz, ele tem problema, então ele foi pego lá com a menininha, depois vocês assistem o filme e tal. A menininha faleceu, mas a menininha teve um acidente. E como ele foi pego com a menininha no colo, então falaram que ele tinha matado a menina, aquela coisa toda. E aí o homem falou que tinha matado, porque viu ele com a menininha, e acabou que acontecendo, todo mundo acreditou nesse homem. E ninguém acreditou nesse rapaz humilde, com problema mental, ninguém acreditou nele. Porque por causa da humildade dele, por causa do problema dele. Então, se uma pessoa às vezes tivesse acreditado, conhecesse a alma dele e tivesse dado atenção ao que ele falava, às vezes nem isso tudo teria acontecido. Então, nunca vá pela cabeça daquele que se acha perfeito, que Deus mandou Jesus aqui nessa terra e Jesus nos ensinou a humildade. Então, às vezes, aquele que é mais humilde tem o dom da verdade, e aquele que se acha muito perfeito já nem está sendo perfeito, porque o pecado dele já é a perfeição. Então, às vezes, a gente tem que também dar valor e dar atenção nos mais humildes, naqueles que têm a palavra mais baixinho, que está falando baixo, que não tem o dom da palavra, mas às vezes ele tem o dom do olhar, e aí o olhar dele, a alma dele diz tudo. Então, não devemos, às vezes, só dar atenção àquele que fala alto, que tem o dom da perfeição. Às vezes é necessário a gente olhar para quem está falando mais baixo e entender que às vezes a verdade está no pequeno e não está no grande. Então, gente, 12 minutos já de vídeo. Essas são as 5 coisas que eu aprendi durante a minha caminhada.